Modos de fazer. Lucas, então contem para a gente como esse vinho era feito. Quais eram os modos de fazer antigamente e os processos? Lourdes, tem que estourar as frutas, tem que pôr na vasilha, levar, despejar na onde vai fermentar, tem que coar, tirar a bagaceira, né? Fazer as viagens. Tem que coar umas 5 vezes para o vinho ficar pronto. Para ele ficar pronto, gasta uns 6 meses, até que ele decanta para você engarrafar. É muito trabalhoso. É bom a gente fazer e as pessoas tomam, acham bom, elogiam, a gente fica satisfeita. Lucas, olha só, além do trabalho manual, demanda muito tempo de espera todo o processo, hein? Gleice Deli. E é interessante perceber que, mesmo sendo um processo tão longo e trabalhoso, vocês não desanimaram. Todo ano fazem. Lourdes. Em casa com minha mãe, eu ajudava ela a colher as frutas. Eu tentava fazer, mas ela fazia assim, como se diz, pelos cocos. Eu não tinha técnica nenhuma, não tinha receita nenhuma, não. Antigamente, assim, como sabe, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. É só trabalhar. E quando dava dia de domingo, as vizinhas, minhas tias moravam próximas. Assim, sabe? Aí uma ia na casa da outra num domingo. No domingo, a outra que ia e trocava a praça. Aí o que uma fazia que ficava bom, às vezes levava e dava para outra irmã, entendeu? Aí falava: "Nó, que trem gostoso, como é que você faz?" Aí já passava o modo de fazer. "Ah, vira assim, assim, assado, assim o vinho." Uma fez lá, a outra tomou e falou: "Como que você faz?" Assim que a gente tocava a vida, né? Desse jeito que a gente aprendia. Assim fazia, aprendia, mas também não sabia se era certo não. E fazia vinho só de jabuticaba. Gleice Deli. Que legal, Lourdes. Então, era uma receita passada de uma para outra, através do que deu certo para outra pessoa. Uma forma muito simples, que foi produzindo esse conhecimento que vocês têm hoje. Lucas, e é assim que muitos saberes tradicionais vão sendo preservados. E dentro das famílias, cada geração também vai construindo seu próprio processo de fazer o vinho de jabuticaba. E para você, João, como foi? João, tudo era desse jeito, tudo manual mesmo, e o processo de fazer o vinho continua a mesma coisa que eu a lembro. De 6 a 8 dias de decantação na fermentação. Depois a gente faz a primeira trasfega, que é coar e passar para outro recipiente. Aí fica a coisa lá e você vai aprovando para ver. A minha mãe fazia assim: provar para ver se está precisando de mais açúcar, doce ou um pouquinho de álcool. Ela colocava, quando não tinha cachaça, colocava álcool. Em 100 litros ela colocava 1 litro de álcool. Ou então, 1 litro de pinga. Que aí ela dosava e fazia o vinho dela. Desse jeito. Com mais uns 15 dias, ela ia lá e experimentava o vinho, para ver se estava precisando, se o tempero estava bom. Aí viu que tá bom. Começava a engarrafar para vender. Aí ia para a trasfega daí de 15 dias. Mais 15 dias aí ia lá e experimentava novamente. Aí ela viu que tá precisando de mais um pouquinho de doce, ela punha o doce, mas aí já não colocava cachaça mais não. Ia só na base do açúcar e coava o vinho lá e começava a vender pro pessoal. E aí mudava de vasilhame para purificar o vinho. Daí ela pegou e foi ficando de idade e eu aprendi a fazer o processo desse jeito. Na época que minha mãe mexia, era tudo com tonel de madeira. Fazia 50, 100 litros, 200 litros. Começava de um ano para outro. Dava broca na madeira, começava a vazar. Aí o vinho começava a entornar tudo. Ela falava: "Ô menino, você podia ir lá na adega lá, o vinho tá vazando todo, tá fazendo dó, não sei o quê. Arranja um pauzinho de braúna, lava ele, vai lá no buraquinho, bate lá para estancar, para parar." Aí a gente fazia isso, dava certo e estancava o vinho, aí ela pegava e vendia o vinho. Lucas, e além do modo de fazer, tem também as histórias que acontecem, né? As lembranças de criança. João. Aí depois ela já ficou com 90 anos, eu peguei, ela passou a responsabilidade para mim fazer o vinho e eu dei continuidade para ela. Eu fui fazendo o vinho e ela vendendo e mexendo.
Aí um belo dia também eu peguei e fui ajudando ela a mexer, aí eu adoeci e já não pude mais mexer com o processo do vinho nem nada. Aí eu passei pro Caio. Eu peguei e falei assim, eu estava no hospital e falei com Caio e o Cássio. A jabuticaba está perdendo lá no pé. Vocês podiam pegar e colher a jabuticaba. Faz dó porque o pé está carregadinho de jabuticaba e a jabuticaba caindo toda no chão. E vocês podiam colher e fazer o vinho. Eu falei com ele. Aí ele pensou e chamou o Cássio, irmão dele. E os dois foi pro pé lá e panhou a jabuticaba e fez o vinho. Gleice Deli. Nossa, imagino que esse tenha sido um momento muito difícil na vida de vocês. Principalmente porque representa o legado da tradição sendo passada de uma geração para outra. E isso é muito significativo. Caio. Então é uma história que vem de geração em geração. Começou em 1949 pelo meu bisavô Anastácio de Souza. Ele resgatou como fazer o vinho de jabuticaba em 1949. Deu continuidade. Passou para minha avó, Dona Gersina. Então a minha avó deu a sequência. Como ela, em outros anos teve os irmãos também, que é a tia Nelly, o tio Nereu, tio Tarciso, a tia Eulália. Então, nesses filhos dele, teve mais alguns produtores que vieram. Minha avó deu continuidade e ela veio fazendo vinho e acho que foi 2008 meu pai assumiu. A dona Gersina 29 passou para o João Anastácio em 2008, em 2016 eu assumiu a produção. Em 2016, como meu pai citou, ele teve um problema de saúde, ficou internado. E ele ficou internado. Ele ficava lá e a gente ficava com ele. Ele ficava falando: "Nó, a jabuticaba vai perder tudo, vai perder toda a jabuticaba. Como é que eu vou fazer para fazer o vinho? Vai perder toda a jabuticaba." 29. Dona Gersina. Marca do vinho. O nome foi uma homenagem a ela, a avó. Vinho Dona Gersina. Caio. Aí no caladinho eu vim, colhi a jabuticaba tudo. Não falei nada com ele que eu ia colher a jabuticaba. Não fiz promessa nenhuma, porque eu tinha acabado de voltar para Catas Altas, estava morando em Barão de Cocais. Eu estava com uma padaria no centro aqui e quase não estava tendo tempo. Nisso eu fui, peguei aquela responsabilidade, fui lá, fiz a colheita da jabuticaba e fiz o vinho em 2016. Aí fiz o vinho, deu certo. Ligando para ele, perguntando para o meu tio Geraldo, que já fabricava também, irmão dele, aí ele: "Ah, faz assim, faz assim." Eu já tinha noção também porque eu sempre acompanhei tanto minha avó, e ele na produção já tinha uma noção de como fazer. Lucas. Muitas vezes, é nos momentos mais difíceis que acontecem as grandes reviravoltas da vida. E ali, na preocupação do seu pai, com as jabuticabas no pé, você assumiu a tradição e iniciou a nova geração da família. Silmara. O Caio é a 4ª geração, mas se pegar a fundo a árvore genealógica dele, ele é o 16º já, porque os antepassados dele mexiam com o vinho de uva, está no sangue deles. A filha do senhor Anastácio, que era avô do João Anastácio, foi quem retomou a questão do vinho de jabuticaba em 1949 e não parou mais. Caio é a 4ª geração já. O pai deles, o senhor Anastácio, que era bisavô do Caio, ele produzia vinho, mas de uva. Mas eles começaram a ter muito problema para manter as parreiras, porque a jabuticaba é nativa, né? Ela não precisa de tratamento por dizer quase nenhum para produzir. E a uva sim, ela depende um pouco mais. A nora dele que falou: retoma a produção do vinho de jabuticaba. Tinha muito pé de jabuticaba na propriedade. Então ele volta a fazer o de jabuticaba e de lá para cá ninguém mais parou. Gleice Deli. E ainda existe a produção dos vinhos de uva em Catas Altas? Silmara. Sim, nós temos vários que fazem pouquinho e temos o Geraldo, que é quem faz a maior quantidade. Ele tem mais de meio hectare de uva plantada, mas o vinho de jabuticaba representa em torno de 90% a 95% da produção. Tem os 3% de uva e os 2% de outras frutas, porque eles fazem de uvaia, laranja e acerola. O Caio faz o frisante de jabuticaba, frisante tinto, e o vinho de jabuticaba não se faz só o tinto, se faz o branco também. Lucas. E como é para vocês, Marcelina e Grazi, compartilhar a produção, mãe e filha? Dá muita briga ou vocês se entendem?
Grazi, nós produzimos juntas. E produzir junta é um mix de Graziele, não te aguento mais, com vamos continuar. Minha mãe brinca. Acho que todo mundo que passa muito tempo comigo sabe que eu sou meio mandona. Mandona, mas no sentido de perfeccionista. Eu gosto de tentar fazer tudo assim mais certinho possível, então ela fica. Graziele, por favor, respira minha filha, porque ela é uma paz. A Gleice teve um pouco de contato com ela. Acho que ela vai saber confirmar melhor que ninguém que minha mãe é uma paz. Eu já sou extremamente agitada, extremamente faladeira. Eu quero fazer tudo para ontem, eu quero dar jeito em tudo para ontem. Ai, deu um problema numa coisa aqui, enquanto eu não resolvo, parece que eu não tenho paz de espírito. É o famoso caos organizado, vamos dizer assim. Mas acaba sendo divertido, por às vezes eu começo a fazer uma coisa que não tá muito legal. Ela vai lá e me corrige, tenta me ensinar a fazer do jeito certo. Dessa forma a gente vai aprendendo, levando a coisa toda. Gleice Deli. Realmente é um caos organizado, mas tem muito carinho e cumplicidade. É o verdadeiro equilíbrio, e que bom que tem dado certo. Lucas, vocês produzem somente o vinho de jabuticaba? Hoje, a gente produz licor. A gente fez um curso para a produção de compota, geleia e doce. A gente já fazia, mas não tinha aquela segurança de colocar para vender e nem levar para frente. Mas aí, hoje em dia, a gente produz também. Já coloca geleia, doce, compota, licor e o vinho. Lucas, muito bom. Já tem bastante produtos e subprodutos aí. Cursos. Lucas, em algum momento, esse modo de fazer começou a mudar, não é mesmo? Vieram os cursos, novas técnicas. Como foi esse processo de aprendizado para vocês? Lourdes, depois que veio esse tal de Fernando, que trouxe o curso, que deu as técnicas, como fazer e o prazo, tudo que gasta para ficar pronto, as regras todas que a gente faz hoje, aprendeu no curso, que a gente fazia apenas assim, igual você faz qualquer uma coisa, sem receita, entendeu? Assim saber o tempo que gasta para fermentar, o tempo que gasta para ele ficar pronto, né? 7 dias ele fica na fermentação, com 1 mês você coa. Gleice Deli. Então foi a partir desses cursos que vocês começaram a ganhar mais técnica, mais cuidado com o processo. João. Sim. Aí depois passou pro pessoal da Emater com o curso, né? Dando os cursos tudo e aprendendo a fazer modificando coisas. Não podia pôr mais cachaça no vinho. Não podia ser com o sabugo. Tinha que ter um rótulo, lacre, o processo todinho. Não podia ser garrafa usada nem nada. Tinha que ser garrafa virgem. Não podia também colocar mais nos tonel de madeira, não? Tinha que ser polietileno ou então de inox. Aí comecei a passar tudo para inox. Comecei a passar os vasilhames tudo de inox. Lucas, que bacana! Aí o saber tradicional continuou, mas começou a se juntar com novas orientações técnicas também. Gleice Deli. E esses cursos também reuniam muita gente interessada, não é mesmo, Lourdes? Lourdes, tinha muita gente, uma turma grande que frequentava essas palestras, tudo interessada em aprender a fazer o vinho. Lucas. Então, o curso acabou marcando também um novo momento para a produção de vinho em catas altas. Lourdes, a gente aprendeu um bocado, né? A fruta tem que estar docinha, as vasilhas têm que ser todas esterilizadas, a gente também tem que estar com todo asseio. Para fazer vinho, tem que ser um ponto só para vinho, não pode ser um lugar com cebola, alho, banana, porque ele pega qualquer tipo de cheiro. Tem que ter muita higiene. Gleice Deli. Ou seja, além da técnica, veio também toda uma preocupação maior com higiene e organização do espaço. Vocês conseguiram aprimorar muito a técnica que vocês já sabiam sobre a produção de vinhos de jabuticaba. Tenho certeza que os cursos vieram para somar muito. Lourdes, foi um sacrifício só no começo. Garrafa a gente não tinha. Pegava as garrafas que encontrava, punha de molho com água e sabão, cloro, vassourinha para escovar.
Foi um trabalhão que nós tivemos no começo. Lucas. Mas esse esforço valeu a pena a longo prazo. Caio. Sim, a gente vem aprimorando a técnica e o modo de fazer do vinho de jabuticaba, até hoje. Grazi, até eu olhei para o rótulo e falei: ah, por que eu também não mudo o rótulo? Não vou mudar a cara da coisa toda. Foi aí que eu comecei a fazer os rótulos de tudo que a gente faz também. E acho que hoje em dia já virou um negócio de família. A nossa marca é M. Silva, que é a união da inicial de Marcelina, com o sobrenome que compartilhamos em família: meu pai, ela e eu. Ele surgiu porque queríamos algo simples de ser lembrado, mas que também carregasse um pouquinho dos três. Silmara. Hoje eles têm a questão da garrafa, do rótulo, e a gente vem trabalhando uma série de coisas. Eu trabalhei de 2000 a 2006 em catas altas, quando a gente conseguiu dar essa impulsionada inicial. Lourdes, eu agradeço muito a Silmara. Sempre ela gosta de trazer essas pessoas lá de Viçosa para dar umas palestras. Sempre a gente estava assistindo. Lucas. E mesmo depois desses primeiros cursos, o aprendizado não parou por aí. Não é mesmo, Silmara? Silmara. Não mesmo. Na questão de tecnologia na ET, a gente fez um treinamento juntamente com a professora Monique para poder trabalhar a leitura do doce da fruta através do refratômetro. Gleice Deli. Ou seja, agora entram também instrumentos profissionais para entender melhor a própria jabuticaba. Isso é muito legal. Silmara. Com a parte da agronomia, então, nós já fizemos as coletas de amostras de solo, fizemos um processo de poda também orientando eles. Essa questão de arejar mais os pés e também nós vamos trabalhar em cima da questão das uvas que tem aqui também, para identificar e desenvolver esse processo, porque tem um pouco de uva aqui também. E também, na parte da agronomia, nós estamos trabalhando no sentido de tentar fazer o processo de identificação dessas jabuticabeiras, porque a gente não tem uma variedade só. Ai, a universidade pode fazer para a gente as análises, para a gente identificar qual jabuticabeira é melhor para a gente poder trabalhar essa questão do vinho. Qual vai ser melhor para a geleia, para a compota, para o licor, porque eles fazem vários produtos à base de jabuticaba. Lucas. É verdade isso. Eu fiz o dever de casa antes de vir para o podcast e pesquisei sobre a jabuticaba. Eu vou ler para vocês aqui sobre a tipologia e especificidades da jabuticaba. Trecho extraído do livro Arca do Gosto, Minas Gerais. 100 alimentos da sociobiodiversidade, 2021. Existem muitas variedades de jabuticabas, algumas mais conhecidas e cultivadas, como a jabuticaba sabará, de crescimento médio, muito produtiva, com frutos pequenos e casca fina, que amadurecem precocemente, e a jabuticaba paulista, de grande porte, alta produtividade, frutos grandes e casca dura, coriácea, maturação lenta. Outras mais raras como a jabuticaba branca ou ibatinga em tupi, de porte médio, com muitos frutos grandes, verde claros. A jabuticaba arajada, com frutos verdes bronzeados, grandes e doces, maturação mediana. E a jabuticaba ponhema, de grande porte, muito produtiva e com frutos grandes e de casca coriácea, que devem ser consumidos quando bem maduros. Outras variedades são citadas, com diferenças no sabor e nas características, como jabuticaba sabarazinha, folhas e frutos muito pequenos, jabuticaba cascuda, como o nome indica, de casca grossa e sabor doce, pouco cultivada. Jabuticaba pingo de mel, ou sabará casa branca, que para alguns lembram o sabor do jambo, jabuticábado, sertão, ou jabuticaba miúda, jabuticaba de bico, ou jabuticaba de polpa rosada, jabuticaba apimentada, entre outras. Uma espécie endêmica da região do Vale do Rio Mucuri, Plínia sp., de casca aveludada, é conhecida como jabuticaba peludado mucuri, ou jabuticaba malacaceta. Gleice Deli. Uau, é muita espécie. Não sabia que existiam tantas assim. Acho que vai ser muito útil reconhecer quais as espécies que vocês têm na cidade
para saber o jeito certo de cuidar das jabuticabeiras, também quais subprodutos produzir. Excelente contribuição! Lucas, eu queria saber mais como funciona esse trabalho de parcerias com a Universidade Silmara. Silmara. Eu trabalhei de 2000 a 2006, quando a gente conseguiu dar essa impulsionada inicial. E aí eu fiquei fora 15 anos, e tem 4 que eu retornei. Agora, depois que eu retornei, nós retomamos o contato com a Universidade de Viçosa, onde a gente tem hoje, através da Aprovarte, eles têm 2 convênios com a universidade, um na parte da agronomia e um na parte dos processos fermentativos. Gleice dele. E eu estou curiosa para saber dos processos fermentativos. Silmara. Os processos fermentativos, eles fazem pra gente as análises do vinho, todo ano, para selecionar aqueles que estão bons para ir para a festa e também para ir para o concurso. Além disso, eles vêm nos ajudando no sentido de melhorar em termos de qualidade essa questão da produção. Com o pessoal dos processos fermentativos, a gente tem também uma outra linha de trabalho, porque aqui eles produzem o vinho, mas não colocam conservante ou estabilizante nenhum. A professora Monique, lá da universidade, ela até brinca com o pessoal que o que acontece aqui em Catas Altas com a produção do vinho é um verdadeiro milagre, porque lá em laboratório ela não consegue fazer com a qualidade que eles fazem aqui. Então, como eles não colocam aditivo nenhum, tem uns que acontece de avinagrar, porque eles não põem estabilizante, então continua fermentando. Por isso, agora nós estamos com o pessoal do IF de Barbacena fazendo esse processo para ver a validade dos vinhos, para ver quanto tempo pode pôr. E a UFV está trazendo para a gente para usar esse vinho que chegar a avinagrar para fazer mesmo o vinagre de jabuticaba. A gente tem acreditado muito nesse nicho de mercado. Lucas, sério? Um vinagre de jabuticaba? Isso é muito interessante. Silmara. É uma alternativa para eles não perderem, mas ao mesmo tempo é um produto que ainda não tem no mercado. E a gente pretende trabalhar a questão de produzir mesmo, ter uma unidade de processamento que pode ser coletiva. Lucas, realmente eu achei muito interessante essa questão do vinagre de jabuticaba. E isso me lembrou uma questão que sempre aparece quando a gente conversa sobre o vinho de jabuticaba, a própria palavra vinho. Porque, tecnicamente, muita gente chama de fermentado de jabuticaba, mas aqui, em Catas Altas e em várias outras cidades e regiões, as pessoas chamaram simplesmente de vinho de jabuticaba. Como vocês veem essa questão da nomenclatura? Caio, teve uma época que se falava fermentado, não é? Fermentado é um nome feio, então a gente tenta levar o legado do vinho de jabuticaba para outras pessoas, para outras regiões, sempre passando como vinho de jabuticaba. Porque é uma memória afetiva que vem de geração em geração. O vinho movimenta o turismo, movimenta a cultura, a tradição e movimenta os comércios. Gleice dele. Realmente é muito mais do que uma classificação técnica. O nome vinho de jabuticaba, ele carrega um significado cultural, de pertencimento de um povo. Silmara. O vinho aqui é um produto único. Ele tem essas raízes profundas na história familiar. É a alma de Catas Altas. Fala de como nosso Brasil é diversificado do jeito que é. E eu sou apaixonada pelo processo aqui, por mais que a gente saiba que tem um problema em termos de legislação. Lucas, então existe uma discussão legal sobre isso? Silmara. Essa questão da legislação, a gente não consegue hoje fazer processo de registro do vinho de jabuticaba como vinho, porque o Brasil é signatário da lei europeia, e essa lei europeia diz que vinho vem de videira e videira produz uva. Mas a Europa nunca ia falar de jabuticaba. Lá não existe jabuticaba. Então a gente quer ter esse reconhecimento de uma coisa que é daqui. Daqui que eu digo não de Catas, mas do Brasil, da América do Sul. E a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom. E o futuro que a gente quer é ser reconhecido. Gleice dele. Verdade, eles não teriam como produzir, muito menos classificar esse produto sem conhecê-lo. E é aí que o Brasil mostra sua riqueza. Silmara. O que aconteceu é que no Brasil tem produção do vinho de jabuticaba. Aqui em Minas, nós temos várias cidades nos arredores aqui. Aqui em Catas Altas, a gente trabalha com os associados
mas tem mais de 60 famílias que produzem porque é uma tradição. Lucas, e como você disse, quando a gente começa a olhar para essa história mais de perto, a gente percebe que o vinho de jabuticaba não é só uma tradição de Catas Altas. Gleice Deli. Não, ele aparece em várias regiões do Brasil e está sempre ligado à cultura local e às histórias das famílias. Eu também fiz minha pesquisa e descobri que no final do século XX, as famílias italianas se estabeleceram na região de Varre-Sai, Rio de Janeiro. Como não encontraram uvas adequadas para produzir vinho, passaram a utilizar a jabuticaba, fruta abundante na região. Assim, surgiu a tradição local do vinho artesanal de jabuticaba de Varre-Sai. bem parecida com o aconteceu em Catas Altas, não é? Um pouquinho mais longe, em Hidrolândia, Goiás. O senhor Antônio Batista da Silva iniciou a plantação dos primeiros pés de jabuticabeiras em 1947. Em 1999, seu filho Paulo Antônio Silva continuou plantando e, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, fundou a Vinícola Jabuticabal. Hoje eles produzem fermentado de jabuticaba, tinto seco, tinto suave, licoroso doce, dourado suave e dourado seco e aguardente de jabuticaba. Também temos a produção de vinho de jabuticaba em Alagoas, Palmeira dos Índios. A produção começou no final da década de 1970, quando famílias camponesas passaram a fazer o vinho de jabuticaba para consumo doméstico e festas comunitárias. Aprenderam a receita a partir de um livreto culinário e adaptaram à sua realidade. Com o tempo, a bebida passou a integrar celebrações comunitárias e a produção foi organizada por cooperativas de agricultores. Hoje, as árvores são nativas e eles produzem em cooperativas como Cooperativa Mista de Produção e Comercialização Camponesa de Alagoas, Coopcan, produtos como vinho, geleias e compotas. Lucas, a história é uma coisa muito curiosa, não é? Em várias histórias que você contou aí, a receita surgiu de forma orgânica, às vezes aprendida em um livreto culinário ou passada por alguém que sabia fazer vinho, e foi sendo adaptada, construída ao longo do tempo. O vinho acabou fazendo parte das tradições familiares e, em alguns casos, até de cooperativas de agricultores. Gleice Deli. Isso mesmo. O vinho de jabuticaba está espalhado por vários cantos do país, carregando histórias, memórias e identidades. E aqui em Catas Altas, essa tradição foi ganhando tanta força que eles criaram uma associação e também uma festa do vinho. Quem vai me contar essa história é a Silmara, que acompanhou tudo desde o início.